Olá, está no ar o Jornal das Vertentes, principais notícias de hoje. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, prepara uma força-tarefa para combater a disseminação de fake news nas disputas do próximo ano. Moradores de 4 bairros estão sem água há 3 dias em Três Corações, no sul de Minas Gerais. Planalto ganha tempo para pacificar a rebelião no Centrão. Tentam apaziguar a Câmara. PRF inicia Operação Finados 2017, nesta quarta-feira. Macacos são encontrados mortos em 2 cidades no sul de Minas Gerais. Cadastro para recebimento do programa de indenização mediada da Renova termina nesta terça-feira, dia 31, em Valadares, barragem do Fundão, em Mariana. Motorista que alcançar 20 pontos na CNH vai ter o documento suspenso. Ministro Gilmar Mendes decide que o ex-governador Sérgio Cabral vai continuar preso no Rio de Janeiro. Governo considera acionar usinas térmicas por falta de chuvas. Enem começa nesse domingo de feriadão. A proliferação de notícias falsas e a atuação de robôs na internet também estão em discussão no Exército, na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e na Polícia Federal. O objetivo é evitar o impacto negativo de mentiras nas eleições, a exemplo do que ocorreu nas campanhas americanas e francesas de Hillary Clinton e Emmanuel Macron. O tema é visto como precaução por integrantes do governo e TSE. Funcionários do tribunal já se reuniram com representantes do Google e Facebook para elaborar estratégias. O Ministério da Defesa, conforme antecipado pela coluna Direto da Fonte, vai auxiliar o corte no combate aos crimes eleitorais cometidos por organizações relativos ao ciberespaço. É da maior importância essa questão dos crimes cibernéticos relativos à eleição e resultados eleitorais, afirmou o ministro Raul Jungmann ao Estado. A linha entre o combate às fake news e um eventual cercamento de liberdade de expressão é muito tênue. Há notícias dadas que são obviamente falsas e outras que estão numa área cinzenta. Por isso que acredito muito mais no trabalho da sociedade para combater essas fake news em parceria com a imprensa. A gente combate essa guerra de informação com mais informação e não só com leis, disse Pablo Cerdeira, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Há traços claros de censura com cunho ditatoriais? Vamos ter que esperar para ver, não é mesmo? Moradores de 4 bairros de Três Corações reclamam que estão sem água há 3 dias. O problema seria uma máquina que bombeia a água dos reservatórios. O maior problema está nos bairros Santo Afonso, Monte Verde 2 e Jardim Califórnia, que estão sem água desde sexta-feira. O problema afeta a rotina de cerca de 10 moradores. A previsão era que o fornecimento voltasse ao normal no fim de semana. Em nota, a Copasa confirmou que o abastecimento nos 4 bairros foi interrompido para manutenção do sistema. A empresa disse que a água deve voltar completamente em todos os bairros nesta terça-feira, dia 31. Diante das ameaças do Centrão de derrotar o governo em votações, até de medidas provisórias no plenário da Câmara, o Palácio do Planalto tenta ganhar tempo para contornar a rebelião dos partidos desse bloco. Os líderes do Centrão fizeram chegar um alerta ao Planalto, o de que não vão aceitar o adiantamento de reforma ministerial para março-abril de 2018. Diante do ultimato, a ordem no núcleo palaciano é usar até mesmo a recuperação do presidente Michel Temer, que recebeu alta nesta segunda-feira, dia 30, de uma cirurgia de raspagem na próstata, para tentar diminuir a forte pressão dos aliados pela repactuação do espaço no governo. Segundo relatos, o próprio Temer já foi advertido que, caso não haja uma reforma ministerial em novembro, o governo corre o risco de ser derrotado até mesmo na votação das medidas provisórias do ajuste fiscal. Em conversa antes da votação da segunda denúncia, Temer havia sinalizado disposição para diminuir o espaço do PSDB no governo.
Não dá para colocar a faca no pescoço do Temer, até porque ele está em recuperação de uma intervenção cirúrgica. É preciso moderação. A reforma ministerial é um tema complexo que precisa de mais tempo para que não haja sequelas na base aliada, reagiu um interlocutor de Temer. A cobrança de partidos do Centrão é por uma reorganização imediata no primeiro escalão para contemplar aliados que votaram com Temer na análise da segunda denúncia no plenário da Câmara. Há forte descontentamento com o espaço do PSDB, que hoje tem 4 ministérios. Na semana passada, 23 deputados tucanos foram contrários ao presidente Temer e apenas 20 votaram a favor. Operação Finados 2017 da Polícia Rodoviária Federal começa às 0 horas desta quarta-feira, dia 1º, e segue até meia-noite do domingo, dia 5. Vão ser intensificadas as ações de fiscalização e educativas nas rodovias federais em todo o país. Entre as ações, o Comando Educativo, que vai solicitar aos condutores que façam um teste com o etilômetro e assistam a apresentações do cinema rodoviário. O objetivo é conscientizar os condutores sobre a importância de boas práticas no trânsito, como respeito aos demais usuários da rodovia e as normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. A operação visa coibir condutas criminosas e de imprudências no trânsito, que possam acarretar em acidentes ou agravar lesões como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança, capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças e embriaguez ao volante. Em Sergipe, os trechos considerados críticos correspondem aos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Maruim, Rosário do Catete, Itabaiana, Estância e Propriá. São trechos que possuem os maiores índices de acidente e de criminalidade no estado e terão a fiscalização reforçada pela Polícia Rodoviária Federal. Estima-se que durante o feriado, mais de 1.000 veículos sejam fiscalizados nas 5 unidades operacionais do PRF em Sergipe e nas abordagens de patrulhamento ostensivo. Em caso de emergência ou denúncia, o usuário da rodovia pode entrar em contato com o PRF através do número 191. A ligação é gratuita. Pode ser feita também pelo celular e o sigilo do denunciante será mantido. Macacos foram encontrados em Guaranésia, Minas Gerais, e Três Corações, também em Minas, e foram enviados para análise na Fundação Ezequiel Dias. Pelo menos 2 macacos foram encontrados mortos no sul de Minas nesse final de semana. Um deles foi localizado em Guaranésia e o outro em Três Corações. A suspeita é que os animais tenham sido infectados com febre amarela. Em Guaranésia, o corpo do animal estava próximo a uma praça no centro da cidade. Em Três Corações, a Secretaria de Saúde anunciou que moradores serão imunizados nos bairros Santana, Eldorado e Parque São José, região onde o macaco foi encontrado. Os animais foram encaminhados para análise na Fundação Ezequiel Dias, FUNED, em Belo Horizonte. O resultado deverá apontar se os macacos morreram ou não pela doença. A preocupação é maior depois que o estado de São Paulo começou a registrar dezenas de mortes de macacos e o surgimento de um caso de doença em humanos. Em Itatiba, em São Paulo, um idoso morreu após contrair febre amarela. Com o caso, o Ministério da Saúde enviou 1 milhão de doses extras de vacinas para São Paulo. Em Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Saúde recomendou que todas as pessoas procurem os postos de saúde para tomar a vacina contra a febre amarela. Termina nesta terça-feira, dia 31, em Governador Valadares, o prazo para o cadastramento do Programa de Indenização Mediada da Fundação Renova. O programa foi criado pela Fundação para ressarcir os moradores da cidade que foram impactados pela falta de abastecimento e destruição de água potável após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. Segundo a Fundação, a adesão do programa, que foi lançado em outubro do ano passado, é voluntária e gratuita. O valor disponibilizado por pessoa é de R$ 1.000, sendo que menores de 12 anos, deficientes físicos, idosos e gestantes têm um acréscimo de 10% no valor.
Essa quantia foi estipulada depois de uma avaliação realizada no valor médio das contas de água da população durante o mês de novembro de 2015, quando os moradores não tiveram o abastecimento devido à lama que contaminou o Rio Doce, único afluente utilizado pela captação da cidade. O pagamento é feito em até 90 dias e a partir da assinatura do termo de conciliação e aquisição do cartão. Ainda segundo informações da Renova, até agosto de 2017, o governador Valadares atendeu mais de 136 mil pessoas, sendo que 63 mil já tiveram seus valores creditados e recebidos. Juntos, a indenização do PIN soma um valor de mais de 65 milhões de reais. O morador que estiver dentro dos critérios propostos para a adesão da indenização pode comparecer até essa terça-feira em um dos postos de atendimento da Renova ou realizar o agendamento pelo telefone 0800 031 2303. A ligação é gratuita. Quem não conseguir realizar o agendamento pode aderir por conta própria. Para isso, o interessado deve procurar um advogado e o processo acompanhado por um defensor público. A partir dessa quarta-feira, dia 1º, o motorista que acumular 20 pontos na carteira de motorista vai perder o documento por 6 meses no mínimo. Além disso, chega ao fim o que sempre foi um mistério para os motoristas. Quem aplicou a multa? A resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite que o motorista consulte na internet o código e o nome do agente de trânsito que registrou a infração. Todos os órgãos de trânsito de cada estado terão que se adaptar para que o motorista tenha acesso a essa informação. Outra medida tem a ver com a multa. Aumenta a penalidade para quem acumular 20 pontos na carteira em infrações cometidas durante um ano. O prazo mínimo antes era de 1 mês, agora passa a ser de 6 meses. A regra vale para quem somar 20 pontos na carteira em infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2017. Os 20 pontos iniciais completados até hoje, 31 de outubro, vale a lei anterior. 1 mês de suspensão. Completados a partir de amanhã, aí entra a nova lei, 6 meses de suspensão. Claro que a partir do momento da regulamentação. Explica o presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito, Horácio Melo. A medida ainda precisa ser regulamentada. Para os conselhos estaduais de trânsito, a ideia pode aumentar a segurança nas ruas, nas estradas. Primeiro, o Instituto de Suspensão da CNH demonstra que a multa não é para arrecadar, é para, de fato, excluir ou suspender provisoriamente do trânsito aquelas pessoas que reincidem em muitas infrações, completa Horácio. Lembrando que só é punido o motorista que somar ou passar de 20 pontos nos 12 meses a partir da primeira infração. Para o ministro, não há justificativa para enviar o ex-governador para o Presídio Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu a decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro de enviar o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mendes concedeu um habeas corpus a Cabral, afirmando que não há justificativa para a transferência, só porque ele fez comentários sobre a ocupação da família do juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. A defesa do ex-governador também havia alegado que há pelo menos 10 criminosos do Rio de Janeiro no presídio de Mato Grosso do Sul, que foram enviados para lá enquanto Cabral era governador e isso configuraria perigo ao político. O novo endereço de Sérgio Cabral ainda não está definido. O STF agora julga o mérito do habeas corpus e o pedido do advogado do ex-governador por enviá-lo à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. Ele já está condenado a 45 anos de prisão. Governo considera acionar usinas térmicas com custo mais alto. Medida aconteceria devido ao baixo nível dos reservatórios. Contas de luz podem ficar mais caras. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou nesta segunda-feira, dia 30, que o governo pode acionar usinas térmicas sem considerar o custo de energia.
A medida aconteceria por causa dos reservatórios nas hidrelétricas, atualmente muito baixos. Com o acionamento, o preço das contas de luz pode ficar mais caro. Cogita-se a importação de energia do Uruguai e da Argentina para suprir nosso sistema. Enem começa nesse domingo de feriadão. Veja precauções. Visitar o local de prova antes e verificar serviço de transporte são algumas medidas. Dia 5 de novembro, o primeiro domingo de provas do Enem, vai cair bem no meio de um feriadão. É bom dar aquela última estudada geral. E é bom também tomar algumas precauções. Confira as dicas que o Jornal das Vertentes preparou para você. Visite o local de prova. A primeira precaução que se deve ter é conhecer o local de prova e principalmente o trajeto. Esta é uma dica válida para a realização de qualquer prova, não apenas o Enem. Se possível, faça o trajeto no mesmo horário que você fará no dia do exame e contabilize o tempo que gasta. Verifique serviços de transportes. Alguns municípios reduzem o serviço de transporte público durante os feriados e recessos. Além disso, vale verificar se há alguma interdição de via programada para a data e qual o trajeto alternativo sugerido. Se for de carro, confira estacionamentos. Caso você vá de carro ao local da prova, verifique as redondezas à procura de estacionamentos e certifique-se do que vai abrir no domingo de feriadão. Também não esqueça o dinheiro do estacionamento. Lanche e compras de última hora. Alguns candidatos costumam comprar lanche, bebida, água ou caneta pouco antes de entrar no local de prova. Vale lembrar que com o feriado, muitos estabelecimentos podem estar fechados. Verifique se não é melhor levar de casa. E o Jornal das Vertentes fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.